Oi pessoal, então nós vamos começar o nosso roteiro 8, parte 3. Eu dividi o roteiro 8 em 4 partes, porque são muitas informações, então eu resolvi dividir aí da forma que eu achei que ficava mais fácil para o entendimento. E agora nós vamos começar a fase de pré-processamento de dados. Então, antes de iniciar o roteiro 4, que é onde nós vamos extrair bacias hidrográficas, drenagens, nós temos que fazer um pré-processamento dessa imagem SRTM, que nós estávamos trabalhando aí nas outras aulas, e para poder fazer esse tipo de extração. Então, são 3 etapas de pré-processamento. A primeira etapa é uma remoção de pixels negativos, a segunda etapa seria a questão de remover pixels vazios, ou remoção de ruído, que se fala, e a terceira etapa seria a questão de remover depressões espúrias. Aqui nessa imagem, SRTM, nós não temos pixels negativos, porque senão talvez ia aparecer um valor aqui, mas mesmo assim nós vamos fazer as 3 etapas de pré-processamento para vocês aprenderem. Caso aconteça em alguma imagem, você faz. Eu sempre faço nas minhas imagens, quando eu vou trabalhar extraindo bacias de drenagem, eu sempre faço essas 3 etapas de pré-processamento. Então, aqui nós temos na camadas a base cartográfica, que nós tínhamos criado algumas aulas atrás, a imagem do Google, que nós inserimos na última aula, o grupo SRTM, que eu tinha pedido para vocês criarem, para a gente inserir os dados que eles foram criados a partir de SRTM. Hoje, por mais que a gente venha usar essa imagem SRTM, a gente vai criar um outro grupo, que é o grupo pré-processamento, para nós inserirmos os dados da aula de hoje. Então, basta você clicar aqui ou clicar aqui, vem para criar um grupo em adicionar grupo, e nós vamos criar aqui pré-processamento. Então, criei esse grupo, tudo que a gente fizer nas 3 etapas que nós vamos fazer, a gente vai colocar aí dentro desse grupo. Se acontecer de cair fora, basta você clicar na opção e arrastar para dentro do nosso grupo. Aqui eu vou tirar da tela a seleção do SRTM, vou deixar selecionado aqui pré-processamento, apesar de que a gente vai trabalhar com essa imagem aqui, não precisa dela estar selecionada na tela, eu vou deixar só o limite do município para a gente visualizar a hora que a primeira imagem ela foi gerada aí a partir do nosso primeiro pré-processamento. Então, essa primeira etapa nós vamos remover os pixels negativos. Para fazer isso, você vai vir aqui no menu principal, clicar em processar, vir em caixa de ferramentas. Ao clicar em caixa de ferramentas, ele abre essa caixa de ferramentas. Aqui em busca, você vai digitar Raster Calculator. Então, Raster Calculator. Ele vai aparecer todas as opções aqui. Para mim, ele aparece o que foi usado recentemente, que é o que nós vamos usar. Raster Calculator da ferramenta Saga. Então, você sempre tem que prestar atenção se é da ferramenta Saga. Então, olha aqui se aparece Saga, embaixo Raster Calculator. Porque existe a mesma ferramenta aqui em análise de dados Raster Calculator, só que é uma outra janela, tá vendo? É uma janela de operações, não é essa que a gente vai utilizar. Nós vamos utilizar esse Raster Calculator aqui da ferramenta Saga. Então, dou um clique duplo aqui em Raster Calculator, ele vai abrir essa janela para mim. Eu vou inserir a minha imagem SRTM. Depois, aqui na fórmula, em letra minúscula, eu vou colocar essa fórmula. Então, eu vou colocar if, else, abro parêntese, coloco a menor que 0, retorna a 0, ou continua A.
Então, o que significa essa fórmula para retirar os pixels negativos? Ela é uma fórmula que é de se ou não se, né? Então, if, else. Se o pixel, que é o A, o valor do pixel, ele for menor que 0, ele vai se tornar 0. Caso ele não seja menor que 0, ele continua com o valor original dele, né? Ele fica como ele está. Então, basicamente, a fórmula ela seria essa. Agora, para salvar o arquivo, eu vou nesse item aqui, vou clicar em reticências e vou vir em salvar no arquivo. Clico aqui em salvar no arquivo. Eu vou vir nessa pastinha meus dados, então é aquela pasta que a gente salvou lá dentro da pasta seu nome, né? Então não achei a pasta, venho no disco C, abro a pasta com meu nome, abro a pasta Estrela do Sul, abro a pasta meus dados. Aqui eu vou salvar vou criar uma nova pasta que vai chamar pré-processamento. Então eu vou colocar pré_processamento. Então, dentro dessa pasta, eu vou criar essa primeira imagem que eu vou chamar de etapa 1. Então, nós vamos dar esse nome para a primeira imagem que vai ser gerada, que é desse tipo aqui, sdat_files. Ela não é uma imagem que ela é gerada em GeoTIFF, né? Ela vai ser gerada nesse formato. A gente vai dando os nomes de acordo com a etapa para ficar mais fácil da gente compreender depois qual a imagem que a gente tem que utilizar no roteiro 8, parte 4. Então, venho, clico em salvar, clico em executar para depois fechar. Então, executo, espero um pouco. Pode demorar, dependendo do seu computador, ele pode dar essa informação aqui de que não está respondendo, mas basta você esperar que a imagem ela vai ser gerada. Olha, se você observar aqui ao lado, a minha imagem ela foi jogada para dentro de base cartográfica, mas isso não tem problema que a gente pode arrastar, porque ela vai pertencer a essa pastinha aqui, esse grupo aqui, pré-processamento. Então, vou fechar aqui, essa foi a imagem gerada. Se a sua caiu aqui dentro de pré-processamento, ótimo. Se não caiu, vem aqui, arrasta o arquivo para dentro do grupo, tá vendo? Então, ele vai ficar pertencendo a esse grupo aqui, pré-processamento. Ele veio com esses valores aqui, agora a gente vai mexer nas configurações de mínimo e máximo. Você vai clicar com o botão direito e aqui em cima vir em propriedades ou dar um clique duplo em propriedades. Em simbologia, você vai vir em configurar valor de mínimo e máximo, basta clicar aqui na setinha para baixo, vai deixar marcado mínimo e máximo. E aqui em precisão, você vai colocar real mais lento. Você vai ver que esses valores aqui, talvez, eles vão ser alterados para o mínimo e para o máximo, de acordo com a imagem que ela foi gerada. Então, aqui, coloco o real mais lento, venho aqui e aplico. Olha que ele mudou os meus valores aqui de 603, se não me engano, para 589 alguma coisa. E aqui de 1038 e alguma coisa foi para 1040. Então, agora eu dou um OK. Automaticamente ele alterou os meus valores aqui. E agora a gente vai para a próxima etapa aqui, é a etapa 2, onde nós vamos remover os pixels vazios. Agora nós não vamos utilizar essa caixa de ferramentas por enquanto, então vamos fechar ela. Nós vamos deixar aqui a imagem etapa 1 selecionada. Nós vamos vir aqui no menu principal, raster, análise, preencher sem dados. Então, raster, análise, preencher sem dados. Clico, ele vai abrir essa janela para mim. Eu confiro se a minha camada de entrada ela está correta, que é a etapa 1. Não vou alterar mais nada, vou deixar o preenchimento padrão aqui
E a única coisa que eu vou fazer é ir nesse item aqui preenchido e escolher a minha pastinha onde eu vou salvar. Então, cliquei em reticências, salvar no arquivo, vou salvar dentro dessa pasta pré-processamento com o nome etapa 2, para a gente saber qual que é a nossa etapa 2. Ela já vai ser gerada em TIFF, diferente do formato da outra. Então, eu clico aqui em salvar e clico em executar e espero. Posso fechar, porque minha imagem já foi gerada aqui ao lado. Se você observar em camadas aqui ao lado esquerdo, ela foi gerada, então eu fecho. Vou desativar aqui etapa 1, você vai ver que é uma imagem muito parecida com a outra. A gente só está fazendo correções, então elas são imagens que realmente elas vão sair muito parecidas. Faço o mesmo processo para verificar aqui valores de mínimos e máximos. Botão direito, propriedades, ou clique duplo, propriedades. Venho em simbologia, configurações de mínimo e máximo marcado. Precisão, eu venho e coloco real mais lento. Observo os valores aqui, olha, 603, 1035, vamos ver se eles vão ser alterados quando eu aplicar. 589, 1040. Deram os mesmos valores aí da etapa 1. Então, clique em OK e vamos aí para o processo que seria a etapa 3, para a gente remover as depressões espúrias. Para a etapa 3, nós vamos deixar aqui a etapa 2 selecionada e vamos vir aqui em menu principal, processar, caixa de ferramentas. Então, aqui nós vamos usar uma outra ferramenta que ela tem o nome de Fill Syncs. Não sei se é assim que fala, mas basta você escrever certinho aí que a ferramenta, ele vai te dar todas essas opções aqui de ferramentas. Do Saga também. A ferramenta que você vai utilizar é essa daqui, ó. Fill Syncs Wang e Liu. Fill Syncs Wang e Liu. Ah, professora, pode ser essa daqui? Fill Syncs, né, XXL Wang e Liu? Não, não pode. Você tem que usar essa ferramenta aqui, Fill Syncs Wang e Liu. Né? Então, presta bastante atenção onde você cria, porque senão você vai no arquivo errado. Então, Fill Syncs Wang e Liu. Ele vai abrir essa janelinha que você tem que inserir aí os dados. Aqui ele já vai te mostrar a etapa 2, porque a gente selecionou anteriormente. Se não estivesse aparecendo, bastava você clicar aqui e selecionar a imagem correta. Aqui é o arquivo que ele vai gerar, que é o FiledDem, né? Acho que é assim que fala, que seria o DEM preenchido. A imagem ela é preenchida, né? Sem essas depressões. Ela vai remover aí as depressões fechadas, que elas geralmente interrompem o escoamento da rede hidrográfica. Então, esse é o nosso último processamento. A gente vai primeiro desmarcar essas duas opções aqui, né, de direção de fluxo e watershed basins, que seriam aí as bacias hidrográficas, porque a gente não vai precisar gerar isso aqui agora. Então, a gente vai gerar só isso aqui preenchido para depois a gente usar outras ferramentas. Então, aqui na reticências, eu vou clicar, vou em salvar no arquivo e vou salvar aqui como etapa 3. Ela salva no mesmo tipo que foi salva a etapa 1. Então, eu coloco aqui etapa 3, para saber que é a minha última etapa. Vou clicar em salvar. E agora eu vou dar um executar. Espero também, pode demorar um pouquinho.
Processou, eu vi que a imagem ela foi gerada aqui, eu fecho. Então, desmarquei aqui a etapa 2, olha, é uma imagem, né, praticamente idêntica, mas ela é uma imagem corrigida. Agora a gente vai fazer a mesma coisa nas configurações de mínimo e máximo para verificar esses valores aqui, para ele lançar os valores mínimos e os valores máximos de altitude aqui. Então, vem, botão direito, propriedades, configurações, né, simbologia, configurações, mínimo e máximo tem que estar marcado, em precisão vou colocar real mais lento, aplico, apliquei, ele praticamente não alterou os valores aqui, continuou 623, 623, 1040, dou ok. Então, o que acontece que eu esqueci de comentar? Esses valores de mínimo e máximo, provavelmente os seus, eles não vão ser iguaizinhos aos meus. Por quê? Na aula passada, na parte 2, nós recortamos essa imagem. Então, cada um, muitas vezes, pode recortar um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então, esses valores de altitude, eles vão variar na sua imagem, mas os procedimentos, eles são os mesmos executados, né? O que você tem que verificar é isso, que não vão ser provavelmente os mesmos valores que os meus, somente se eu tivesse te passado o recorte, o polígono de recorte aqui, aí sim todos nós teríamos valores iguais, mas como não é, nós não temos esses valores iguais. E essa parte 3 é bem simples, né? Pelo menos eu acho aí simples. A gente vai aí para a parte 4, para o roteiro parte 4, que é um pouquinho mais detalhado. Mas se você prestar atenção também é simples, né? Essa questão aí do software, a gente tem que ter o costume, então é sempre importante. Eu coloco lá no final de alguns vídeos, repita os passos. Se você não repetir os passos, você não pega com facilidade o uso dessas ferramentas. Então, é sempre bom você fazer mais de uma aula, né, a aula mais de uma vez, repetir o roteiro, fazer mais de uma vez, talvez até tentar pegar novos dados e ir criando os seus dados, ir criando um mapeamento a partir dos seus dados para que você aprenda bem. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo roteiro. Um abraço.